No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? Capítulo 7. Meu mestre. Assim que cheguei ao colégio, corri para a primeira série. Olhei para a mesa do mestre e senti um vácuo no estômago quando vi que o professor era outro. Por favor, onde está o professor Mariano? Está doente. Doente? É, doente. O senhor sabe onde ele mora? Na diretoria você encontrará o endereço. Assisti às aulas com impaciência, pois não via a hora de chegar à casa do mestre. Chamei um táxi e indiquei o endereço. Toquei a campainha num modesto sobradinho lá na Casa Verde, e na porta apareceu uma moça com os cabelos amarrados para trás e enxugando a mão no avental. 6 cabecinhas surgiram atrás dela. Pois não? Desejaria ver o professor Mariano. Meu nome é Roberto Lopes Mascarenhas. Fui seu aluno na primeira série. Entre, ele está no quarto. É por ali. Apesar de a porta estar aberta, dei umas pancadinhas e o mestre abriu e fechou os olhos até que me reconheceu. Roberto, meu rapaz, entre. Mas que prazer me causa a sua visita. Como você cresceu? Sente aí nos pés da cama, meu rapaz. Aí mesmo. Depois, olhando as carinhas que espiavam na porta. Vá, todo mundo brincar, vamos? Senti um nó na garganta quando vi que o meu mestre, tão grande em sua sabedoria, vivia tão pobremente. O colchão era duro, que parecia pedra. As roupas da cama velhas, os móveis descascando, o tapetinho gasto, mas sua voz e as coisas que dizia valiam todo o dinheiro do mundo. Mestre, eu preciso do senhor, mas gostaria de lhe falar a sós. Olhei para as crianças que já estavam com meio corpo dentro do quarto. Então, feche a porta, filho. Empurrei delicadamente a porta. As crianças se afastaram. Sabe, mestre, o caso é que, bem, o senhor não conseguia entrar no assunto. Sentia-me como se fosse desaparecendo aos poucos. Tinha vergonha de falar ao mestre sobre drogas, mas ele parecia adivinhar. O meu querido mestre, que eu estava me sentindo só e amedrontado. Olhe, Roberto, aí atrás de você tem um prato cheio de maçãs. Ganhei de um aluno que veio me visitar ontem. Pegue uma para você. Estão bem docinhas. Não, professor. Obrigado. Eu prefiro que me chamem de mestre, Roberto. Assim me lembro do nosso valente Renato, que considero um dos melhores alunos que passaram pelo Rio Negro. E por falar em Renato, como está o nosso pequeno herói? Acho que fiquei branco como um defunto, pois o mestre falou assustado. Aconteceu alguma coisa ao Renato? Apertando a garganta. Ele está doente? Escondi o rosto nas mãos e chorei. O mestre tentava se levantar com grande dificuldade quando lhe pedi. Não, por favor, mestre, não se levante. Eu estava um bocado nervoso porque vi meu pai chorar ontem. Não sei o que fazer, por isso vim pedir sua ajuda. Alegro-me de todo o coração por um ex-discípulo lembrar-se de mim. Há bastante tempo que não via nenhum aluno da primeira série e tudo farei para ajudá-lo, Roberto. Seja lá o que for.
Estaremos juntos. Peguei-lhe as mãos e as cobri de beijos. Oh, mestre, muito obrigado. Deus lhe pague. O Senhor me tirou um grande peso do coração. Agora lhe abrirei a alma, sem temer nada. Ontem, meu pai chorava porque Renato está usando drogas. O mestre sentou-se na cama de ímpeto e, ao olhá-lo bem no rosto, vi pela sua palidez o quanto as minhas palavras o chocaram. Depois balbuciou: Renato, Renato, é inacreditável. Você tem certeza? Tenho, mestre. Mas como isso aconteceu? Ele foi enganado por Mário Figueiredo. Tomou um comprimido como sendo para dor de cabeça e era droga. Depois ficou na turma de Mário. É uma turminha controlada por espertos traficantes que os viciam. Como você soube tudo isso? Renato me contou. Ele não quer que eu conte a papai. Disse que não ia mais usar drogas. Mas ontem decidi contar tudo. Ele apareceu na hora, mas estava tão estranho. Tratou o papai com cinismo e petulância. Nem parecia meu irmão. Teve a ousadia de pedir cigarros para papai. Papai que nem fuma na frente da gente para dar exemplo. Na hora do jantar, ria o tempo todo, sem motivo. Não comeu e só falava sem parar, sendo observado pelo convidado de papai. E hoje, telefonando para esse convidado, vinha saber que era um psiquiatra. Quando meu pai chorou, eu desconfiei logo que chorava porque Renato é viciado. Sei que papai fará tudo para não ver Renato se acabar nas drogas. Mas também sei que não adianta nada a ajuda de papai se descobrir os traficantes que agem no colégio, pois é doloroso a gente falar. Mestre, a droga é vendida dentro do Rio Branco. Um longo silêncio. Meu filho, isso é muito grave, muito perigoso. Mas logo que voltar a trabalhar, começarei uma ferrenha sindicância. Também terei uma longa conversa com Renato. Acho bom o senhor não falar com Renato. Ele está de um jeito que nem dá para dialogar. Todos os dias, assim que chegava à escola, ia correndo ver se o mestre Mariano já havia chegado, mas com enorme tristeza, via sempre outro rosto em sua mesa. Enquanto isso, Renato transformava-se num péssimo caráter, mau aluno e desleixado ser humano. O dia em que mamãe descobriu foi terrível. Tremo só de lembrar. Era um dia bem azul. Lembro-me que o professor falava sobre poluição e a turma ria, porque da janela de nossa classe se avistava longe aquela imensidão de azul com o sol amarelando tudo. Renato, poucos minutos antes, pedira licença para ir ao banheiro. Como ele estava demorando muito, resolvi ir ver o que havia acontecido. E foi aí que encontrei mamãe, muito assustada e aflita no corredor. Mamãe! Roberto, filhinho, o que aconteceu ao seu irmão? Onde ele está? Sei, mamãe. Renato não está na classe. Mas o que a senhora está fazendo aqui? Recebi um telefonema do diretor dizendo que seu irmão está doente. Então venha por aqui, mamãe. A sala do diretor é ali no fim do corredor. Mamãe bateu nervosa na porta, que se abriu, e apareceu o rosto sério do diretor. Entramos e nos deparamos com Renato, com os olhos em fogo, insolente, dizendo: Então, supermamãe, que cara é essa? Está por acaso vendo um fantasma? A senhora entende? Todo mundo puxa fumo aqui nesse oásis de colégio. E o diretor quer me colocar nesse bolo. A senhora entende? Eu tomei os remédios que aquele amigo do papai, o senhor Daniel, que na verdade é médico para loucos, mandou. Não se assuste, mamãe.
Realmente é um médico. Médico para loucos. Papai o convidou para jantar e o médico viu em seu adorado filhinho deixe que eu fale dentro do seu ouvido, viu um louco. E Renato abriu as mãos em garra e, imitando uma fera, pôs-se a gritar pela sala. Mamãe, mais morta que viva, tirou os olhos de Renato e, voltando-se para o diretor, perguntou com voz trêmula: "Que ele tem? Que fizeram com meu filho, o meu Renato?" "Drogas, minha senhora." "Drogas?" "Sim." "Isso quer dizer drogas?" "Exatamente." "Mas meu filho usa drogas?" "Sim." Os gritos de mamãe se misturaram aos berros de Renato. "É mentira, mamãe. Esse bastardo está mentindo. Foi o médico, o remédio que o médico me deu. É mentira. Eu vou matá-lo, seu mentiroso, vagabundo de uma figa." Mamãe correu e se pôs entre o diretor e Renato. "Meu filho, não faça isso. Em nome de Deus, não faça isso." Mas Renato avançava, estreitando os olhos, esticando os braços e sacudiu mamãe, gritando: "Saia da frente, quero pegar esse mentiroso." Eu pulei e, ficando bem perto de Renato, falei calmo: "Tira suas mãos de cima da mamãe, Renato. Lembre-se, ela merece todo o respeito do mundo." Renato me deu um pontapé. "Sai, pirraio, antes que eu..." Mas uma porção de gente já segurava Renato, que se debatia para todos os lados, só se acalmando quando o enfermeiro do colégio lhe aplicou uma injeção para dormir. Eu telefonei para papai. Foi triste a nossa saída. Papai carregando Renato nos braços, pois não quis vê-lo na maca, com os enfermeiros de branco e tudo. Mamãe chorando sem parar e se apoiando em mim. E eu, com o rosto vermelho como brasa, andava olhando o chão, sem coragem de levantar a cabeça e fitar os colegas que abriram alas à nossa passagem. No carro, eu me sentei à frente com o chofer e Renato no meio de papai e mamãe, com a cabeça repousando no ombro de papai. Respirava suavemente. "Para onde vamos, patrão?" "Para o Morumbi, no hospital que lhe falei." Mamãe falou rapidamente: "No hospital? Mas por quê?" "Renato vai se tratar com o Dr. Daniel, querida. Ele é um dos maiores psiquiatras de São Paulo. Daqui a algum tempo, Renato voltará a ser o nosso Renato de antes. Não se aflija. Desde que descobri que nosso filho se envolveu com droga, procurei me enfronhar em tudo que diz respeito a ela e descobri que muitos viciados, principalmente estudantes, se recuperam com um curto tratamento." Mamãe olhou tristemente para Renato e, passando-lhe as mãos pelo rosto, disse: "Não, querido, não quero Renato no hospital. Eu mesma tratarei dele. Dar-lhe-ei todo o amor que talvez não tinha dado, pois ele poderia estar tão escondido lá dentro de minha alma e eu não tenha conseguido ver. É isso, querido. Não dei o amor que a mãe pode dar, todo o amor e carinho. E talvez por isso Renato tenha procurado na droga alguma coisa que lhe faltou dentro do lar." A fisionomia de papai era triste. Ele apertava a mão de mamãe, que ainda continuava no rosto de meu irmão. "Pobre querida, não existe nada nesse mundo que você, como mãe, não tenha oferecido ao nosso filho. Você lhe deu a parte azul da vida, e essa maldita droga está puxando nosso filho para o abismo negro e medonho, de onde nunca mais sairá se não for tratado por gente competente, por um bom psiquiatra. É por isso que vou confiá-lo ao Daniel. E se o psiquiatra não conseguir curá-lo, eu prefiro vê-lo morto." Mamãe levou as mãos aos lábios, mas não conseguia abafar o grito de dor que cortou meu coração.
fale assim, Rubens, pelo amor de Deus. Mamãe falou por entre soluços. Desculpe-me, querida. Estou tão chocado, tão revoltado com tudo isso, que nem sei o que falo. Rubens, eu quero meu Renatinho em casa. Deixe-o comigo. Eu falarei com ele. Tenho certeza que ele me entenderá. Por favor, diga que sim. Está bem, Lídia. Dessa vez. Não verá outra vez, se Deus quiser. Pobre mamãe. Se ela soubesse com que monstro ela iria começar a lutar. No dia seguinte, Renato acordou, mas não pôde levantar. Queimava de febre. Veio o médico e diagnosticou pneumonia. Meu irmão deveria ficar um mês na cama. Enquanto isso, eu resolvi falar com Mário. Não sabia onde encontrá-lo, pois na diretoria do colégio negaram-se a fornecer meu endereço. Mas Deus me ajudou, e assim que entrei na classe, quase estourei de alegria. O professor Mariano conversava com meu professor. Corri para ele e me atirei em seus braços. Juro por tudo que é mais sagrado que os meus olhos se encheram de lágrimas e chorei de cara levantada e nem liguei que todos estivessem olhando. Mestre, o senhor caiu do céu. Eu preciso tanto do senhor. O mestre pediu licença ao meu professor para conversarmos em outra sala. Pode ir, Roberto, pois nesse mês você passou em todas as provas. Fica dispensado das aulas de hoje. Quando íamos pelo corredor, eu disse ao mestre: perdoe-me por não ter perguntado sobre a sua saúde, mas vejo o senhor tão bom, parece estar com saúde de ferro. De fato, já estou curado. Bom para começar a combater esses miseráveis traficantes. Juro que não descansarei enquanto não os arrancar da toca em que se escondem e levá-los até as barras dos tribunais e vê-los apodrecer nas prisões. O mestre parou de falar e, passando a mão pela testa gotejante de suor, virou-se para mim e disse: "Oh, filho, não devo me exaltar em sua presença, mas fico tão abalado, tão chocado com tudo o que se passou com seu irmão, que não consigo me controlar. Quem viu o meu nobre Renato todos os anos em pé, reto, com a medalha de ouro no peito e aquele sorriso alegre e franco, pareando o seu lindo rosto, sente vontade de estrangular esses bandidos. Que eles se encharquem de droga, vá lá, problema deles. Mas viciar estudantes, crianças..." E a mão fechada do meu mestre subiu e desceu pelos ares. "Vamos à luta, Roberto. Já sei por onde começar. Depois de sua visita, eu fiz um roteiro. Em primeiro lugar, vou falar com Mário."